Olá, bem-vindos. Bem, eu nunca faço diretos, é quase a minha primeira vez. Estou para ver como é que isto vai ser. Alguém sabe como é que eu adiciono aqui uma pessoa? Olá, Tiago. Olá, Raquel. Olá, Carlos. Olá, olá a todos. Olá, Carla. Olá. Bem, eu neste momento ainda não vou poder aceitar os vossos pedidos, tenho que aceitar aqui a doutora Catarina. Vamos pôr aqui. Obrigada, Filipe. Eu estava a precisar dessa motivação. Olá, Ricardo. Olá, Bárbara. Olá, Olá, Júlia. doutora. Olá, tudo Bom bem? vê-la. Bom vê-la Igualmente, Júlia. ainda que as circunstâncias, bom, ainda que preferíssemos que fossem outras circunstâncias, mas Sim, é bom sim, vê-la. sim, é verdade. As circunstâncias não são as melhores, mas ainda bem que existem estes meios para nós conseguirmos Exato. manter contacto. Ui, estamos aqui, pareceu-me que foi um bocadinho abaixo a ligação. Vamos, se calhar, só esperar mais uns minutinhos para entrarem mais pessoas, como dissemos que era às 7 Ok, horas. ok, Eu tenho aqui o meu telemóvel a carregar, está quase sem bateria, por isso ok. vou estar aqui a segurar, mas depois também Ok. já arranjo maneira de o pousar. Mas consegue ouvir-me bem, Júlia, e ver? Sim, Sim? estou a Ok, ouvi-la e a vê-la bem também. ok, tudo bem, só para testarmos. Boa. Bem, nós, entretanto, fazendo aqui uma introdução, que eu já tinha dito nos stories e também no post, estou aqui com a doutora Catarina Graça, da Clínica da Mente, Sim. para falarmos sobre estas emoções que agora, e sobretudo sobre a ansiedade, que foi que muita gente me abordou com este tema da ansiedade, Uhum. sobretudo nesta altura, não é? Aqui desta pandemia, está muita gente muito ansiosa. A doutora Catarina acompanhou-me numa fase em que eu sofri muito com ansiedade também da minha vida, ajudou-me muito, É portanto verdade. tenho a maior confiança e não podíamos estar aqui em melhores mãos. Obrigada. Ah, doutora, não sei se esperamos mais um bocadinho ou se Boa. avançamos para a primeira pergunta, também como isto fica gravado, depois as pessoas podem ver, não é? Também podem ver, sim. Posteriormente podem ter acesso, sim. Boa. Então, se calhar, eu vou aqui avançar para a primeira pergunta que Ok. as pessoas mais fizeram, foi realmente como lidar com esta ansiedade, sendo que eu estive a pensar e desta vez eu acho que a ansiedade pode estar relacionada aqui ou pode ser abordada de diferentes maneiras, É porque verdade. pode existir uma ansiedade que é a ansiedade, por exemplo, relacionada com a clausura, não é? Com o facto de Uhum. estarmos aqui fechados em casa e só podermos sair segundo algumas restrições. Depois a ansiedade relacionada também com o medo, não é? O medo de apanhar a doença, o medo do que é que vai ser o futuro. E Uhum. ainda uma terceira que eu me lembrei, que é a ansiedade, por exemplo, de quem está em casa com filhos e com tarefas domésticas e ainda tem teletrabalho e etc. Portanto, Sim, sim, sim. E eu acho, passando aqui a tentar responder a todas essas questões, Júlia, eu acho que também é importante que percebamos que esta atualidade agora também se junta, não é? Com outros problemas que as pessoas já tinham na vida delas anteriormente a esta situação. Portanto, há aqui uma espécie de cocktail, uma bomba explosiva que se junta tudo ao mesmo tempo. São realmente muitos fatores, muitos desafios diariamente para a pessoa saber lidar, e são tudo novidades. Nós não estávamos habituados a isto, não estávamos à espera que isto acontecesse. E não estamos a conseguir arranjar logo assim, com uma prontidão necessária, como aquela que é exigida, de encontrar estratégias para pôr em prática. Ou seja, para irmos respondendo aqui a diferentes situações que a Julia aqui partilhou, em primeiro lugar, pode haver realmente esta grande preocupação, que é aquela que é iminente em realmente apanharmos este vírus, ficarmos realmente contaminados com o Covid-19. Tal e qual como realmente tem sido partilhado nas redes sociais e realmente nos meios de comunicação, também depende muito do historial clínico e da saúde de cada pessoa, da idade da pessoa, e há realmente alguns cuidados que nós podemos ter. Eu, por exemplo, não me importo de partilhar aquilo que eu tenho vindo a fazer. Eu consegui realmente, e eu sei que também tem sido difícil acesso, mas tomei a iniciativa de comprar vitamina C e zinco, estou a tomar essas vitaminas diariamente. Estou a ter cuidado em a fazer exercício físico mesmo em casa.
Aliás, eu estou a tentar ver o lado positivo que esta situação nos pode dar, que é, eu sempre quis treinar antes de ir para o trabalho e nunca conseguia ter tempo. Hoje, depois daqui de um períodozinho de férias que tive, férias que acabou por ser passada em casa, mas sempre descansei um bocadinho aqui a cabeça do contexto de trabalho, não é? Mas acabei por conseguir hoje de manhã treinar primeiro, fiz o meu treino em casa e depois então instalei-me naquele que é o meu workspace, por assim dizer, atual aqui em casa, para trabalhar, ou seja, o exercício físico também pode ajudar e, acima de tudo, é uma questão muito importante. Todos nós sabemos que fazer exercício liberta endorfinas, ou seja, tudo o que é potenciador do nosso bem-estar físico e mental, agora é mesmo para jogar essas cartadas todas. Claro. Okay? Pronto, portanto, se nós pudermos aliar o exercício físico a uma alimentação saudável, agora sim temos mais tempo, se calhar, para dedicarmos às nossas refeições, não tem que ser tudo à pressa, não tem que ser assim, Claro. tudo rápido. Podemos dedicar-nos, ver alguns chás que também sejam potenciadores, antioxidantes e essas coisas que possam realmente fortalecer o nosso organismo. Eu acho que agora é a altura para nós conseguirmos juntar Para jogar tudo, não é? Exatamente, exatamente. Depois falas de uma circunstância muito pertinente e que é o que está a acontecer com a maioria das pessoas, é viverem, portanto, não são pessoas que estão isoladas, estão, portanto, com as suas crianças que deixaram de ir às escolas e as crianças têm uma energia diferente daquilo que os pais têm, não é? Quase como é uma boa maneira de pôr as coisas, chamar uma energia diferente. Tem uma energia diferente que não tem que ser visto como uma coisa negativa. Nós podemos nos deixar contagiar pela energia e pela ingenuidade das crianças, não é? Porque elas apercebem-se das coisas, mas não sabem, obviamente, a gravidade e o impacto delas. Então, deixemos-nos contagiar um bocadinho também por essa ingenuidade das crianças, não é? Tentar realmente brincar mais com elas. Eu acho que esta é uma oportunidade para nós fazermos aquilo que não conseguimos fazer antes, que era termos tempo para estar com a família, termos tempo para estar com os nossos filhos, afilhados, sobrinhos, enfim. Conseguirmos, dentro do possível, não é? Que não seja necessário fazermos deslocações, mas nem que seja em videochamada. Deixo também aqui alguma dica, porque eu fiz anos na terça-feira e acho que nunca fiz tantas videochamadas num só dia. E consegui ver os meus sobrinhos e o meu afilhado pelo WhatsApp ou pelo Skype ou com os meus amigos através de uma aplicação que se chama House Party. É House Party, agora está tudo na House Party. Está na berra. Dá para jogar também com os nossos amigos alguns jogos para nos mantermos entretidos. E, portanto, acho que é uma boa forma para nós continuarmos. E esta é uma das principais dicas que eu posso dar, é nós temos que continuar a estar em contacto com os nossos amigos, com a nossa família, claro. Porque estamos todos a passar exatamente pelo mesmo. Portanto, todos sentimos exatamente as mesmas dificuldades. E, portanto, acho que é fundamental nós mantermos esse contacto, porque as nossas ansiedades, às vezes nós vamos pensar, se calhar não vou estar a chatear a outra pessoa que se calhar está mais calma do que eu. Não, se calhar temos uma ansiedade diferente, mas a outra pessoa também tem uma outra determinada ansiedade e nós podemos nos aliviar mutuamente, ok? Claro. Depois também existe uma outra questão que é os nossos pais, não é? Pessoas que possam ter realmente mais idade. Eu pelo menos estou a sentir essa questão, estou preocupada com os meus pais já têm uma idade que possam, portanto, estar um pouco mais em risco e noto que há o sentido da responsabilidade, há a noção de que realmente as coisas não estão tão bem como nós gostávamos, não é? A nível de claro. Contexto em que nós estamos inseridos, mas às vezes há um bocado aquele sentimento de não, mas eu vou só ali ao talho, eu vou só ali ao supermercado, não vai acontecer nada. Pronto, mas nós ficamos logo com o coração nas mãos porque temos medo que realmente alguma coisa aconteça. Sobretudo os mais velhos parece que não conseguem estar parados, não é? Que não conseguem sossegar. Mas deixa-me só, tenho que só ir ali fazer uma coisinha e só ali... Sim. É porque isto, Júlia, muda todo o nosso planeamento. Não me importa dar novamente o exemplo da minha mãe que se reformou há pouco tempo. Ainda ela no outro dia me dizia, quer dizer, fui eu reformar-me e agora não posso sair de casa, não posso usufruir como deve ser da minha reforma. Portanto, isto cria um grande sentimento de frustração. Todos nós estávamos a ter as nossas vidas, estávamos a atingir os nossos objetivos e de repente parece que ficou tudo em pausa, não é? Portanto, por exemplo, eu estou a ler aqui uma questão em que diz como é que nós podemos ir ao supermercado sem entrarmos em pânico, não é? É muito difícil. E que diz que tem aqui alguns sintomas de depressão. É assim, eu já fui ao supermercado, fui no fim de semana 2 vezes, uma em cada dia, e eu noto uma coisa, portanto, eu fui
normais, quer seja ao Pingo Doce ou ao Continente, e eu noto que as pessoas têm alguns cuidados, ou seja, eu vejo As algumas pessoas estão a pessoas... ser bastante respeitadoras, eu acho, Sim, não estão? sim, sim, Vê-se sim, pela então. cidade que está deserta. Portanto, excluindo-se aqui um bocadinho aquela questão de irmos para procurar por um pacote de guardanapos e não existir, pronto, haver Sim. aí um bocadinho essa questão, eu Sim. acho que as pessoas estão a respeitar na medida em que eu vejo pessoas com luvas, vejo pessoas com máscara. Eu ouço algumas questões que dizem que quem não tem sintomas não deve utilizar a máscara. Sim, sim, Eu, sim. eu, na minha opinião, acho que tudo bem que nós podemos não ter os Eu sintomas. acho que deve, é a minha opinião que não Pronto, vale nada. é, E há é, alguns mas países em que usam. eu tenho a mesma opinião, Porque eu, por Júlia. exemplo, faço uma máscara com um dodote, não é preciso estar a tirar máscara para os Sim, outros e sim, etc, sim, não sim. é? Porque basicamente o que é que nós nos estamos a proteger? De uma partícula, que é um vírus, não é? Que possa ser transmitida através de tosse ou de espirro ou do que quer que seja de outra Claro, pessoa. Então claro. imaginemos que tudo bem, estamos confiantes, não vai haver ninguém que vai tossir, que vai espirrar, tudo bem. Mas de repente acontece isso. Estamos ali a apanhar, a juntar umas laranjinhas num saco e tudo mais, e a pessoa que está ao nosso lado com um certo distanciamento tosse ou espirra. Claro. Nós não temos tempo para pôr uma máscara para realmente nos proteger. Então mais vale termos a máscara. Eu também Essa acho, eu também acho. É a minha opinião. O que pronto. dizem é que depois quem tem máscara às tantas está sempre a tirar e a pôr e não sei o quê, mas agora acho que já não é esse problema, porque nós saímos de casa, temos a máscara posta, não é? E já sabemos que depois, quando tirarmos, temos que lavar as mãos e deitar a máscara fora. Exatamente. Portanto... Ou seja, não é realmente uma situação confortável. Eu, quando ponho Claro. a máscara, não respiro como deve ser, portanto, aquilo é desconfortável. Sim. Pronto. Mas acho que é um desconforto que mais vale, não é? Do que. Exatamente. Um desconforto deste tamanho pode poupar um desconforto deste. Exato. Portanto, acho que é melhor prevenir, e até o nosso Presidente da República falou disso, é melhor prevenirmos do que remediar. Pronto. Exato. Mas pronto, é óbvio que este ambiente assusta. De repente eu vou à rua e vejo as pessoas todas com máscara. Isto parece uma coisa de filme, não é? De repente parece uma coisa que nós vemos nos filmes e ainda é um bocado dúbio, às vezes parece que não é bem verdade, não é? Às vezes há uns picos de cair a ficha e depois de repente parece não, isto não é verdade e volta a subir um bocado a adrenalina e voltamos a ficar bem dispostos. Eu pelo menos sinto-me um bocado nessa oscilação. Sim, sim, sim. Esse é o termo que eu acho que temos mais utilizado, o facto de parecer que estamos autenticamente num filme. Portanto, isto parece realmente tirado de um filme, porque de repente uma situação que começou num país, neste preciso momento está no mundo inteiro, praticamente. Exato. Obviamente que há alguns países que ainda não, e ainda bem, mas não sei até que ponto é que não vão ser todos os países mesmo a ter esta situação. E realmente por um lado, e eu até numa reflexão que fiz anteontem, que até escrevi tudo, e se quiserem depois posso partilhar convosco, eu acho que esta situação, sendo a nível mundial, até podemos retirar algo positivo em relação a isso. É aquela sensação de que não estamos sozinhos. De que estamos está a haver uma corrente de força, de união, não é? Exatamente. E de repente podem-se daqui reconstruir alguns valores e quem sabe até recomeçar com novas bases. Eu acho até, Júlia, que realmente quando nós somos obrigados a parar, às vezes nós estamos naquela agitação do nosso dia-a-dia, não é? E não temos tempo para parar e para pormos em prática algumas coisas que gostávamos. E se calhar isto foi uma espécie de uma mensagem direta, por assim dizer, para nós pararmos e conseguirmos... Há muita gente a dizer isso, não é? Interpretar isto como uma mensagem... Exatamente. Porque eu estou certa de uma coisa e acho que até é isso que assusta um bocadinho, não é? Como é que as coisas vão ficar depois desta situação. E, efetivamente, eu acho que as coisas não vão ser como eram. Por exemplo, estou a lembrar-me da situação do 11 de setembro. O facto de, nos aeroportos, terem sido criadas regras que ainda hoje estão em rigor, não é? Eu acho que, a partir de agora, nós também vamos ter algumas sequelas desta situação que visam a nossa proteção, que visam a nossa sobrevivência, porque este vírus veio atacar aquilo que é o mais valioso em nós, que é a nossa sobrevivência. Doutora, está aqui uma menina a dizer teve um ataque de pânico porque a irmã que trabalha nos serviços essenciais e chegou a casa e não queria trocar de roupa. Também há aqui esta questão dos ataques de pânico, não é? Há muita gente a perguntar como é que se vai lidar com estes ataques de pânico. Pois. Portanto, se eu bem percebi, a questão foi, portanto, a pessoa veio do trabalho, não quis mudar de roupa e a pessoa que estava em casa ficou em pânico com isso. Sim. Pronto, realmente isto eu acho que pressupõe que estejamos todos alinhados com as mesmas regras, não é? Aliás, até reforçavam quando nós vimos, por exemplo, com o carrinho ou com os sapatos da rua, deixarmos as coisas à entrada para que não se espalhe pela casa toda, não é? Sim, deixarmos umas horas, não é?
Exatamente, deixar ali parar durante umas horas, pronto, eu acho que custa nós de repente mudarmos toda a nossa rotina e todos os nossos hábitos. Eu acho que é também uma questão de tempo até a pessoa se habituar, porque uma coisa, eu estou certa, o ser humano é muito dotado de flexibilidade, de Sim, capacidade de adaptação. é isso, exato. Temos Exato. muita plasticidade cerebral, faz-nos muita confusão nos primeiros dias, mas ao fim dos Mas de dias nós repente conseguimos implementar. adaptamos, não é? Eu vi um vídeo muito giro há uns tempos que dizia que o nosso corpo era 70% de água e mostrava como a água se moldava a tudo. E, portanto, nós também, sendo constituídos por uma grande quantidade de água, também seremos capazes de nos adaptar. Bom, embora esperemos que não seja por muito tempo esta situação. Mas essa é outra questão, Júlia, porque, por exemplo, eu ainda hoje que regressei ao trabalho, portanto, estive aqui a organizar o espaço para conseguir sentir minimamente confortável e até correu bastante melhor do que aquilo que eu estava à espera. Portanto, nós na Clínica da Mente estamos a fazer oficialmente todas as consultas por videoconferência e está a correr muitíssimo bem, ou seja, nós conseguimos aplicar as técnicas exatamente da mesma forma. Temos muita abertura temos muita abertura dos pacientes, desde sim, estou a ouvir, não, chega um bocadinho mais para aquele lado, ou não sei o quê. Portanto, basicamente, nós chegamos ali ao ponto em que a empatia já está estabelecida, já estamos confortáveis. E depois até estamos a descobrir uma coisa mais engraçada, é que a pessoa, no contexto da casa dela, até se sente mais à vontade. Exato. Está em casa, está no seu ambiente. Está mais protegida, não é? E no final do meu dia de trabalho, cheguei realmente a essa conclusão. Olha, afinal de contas, até nem correu nada mal. Correu bem melhor do que aquilo que eu estava à espera. Portanto, lá está. Nós somos dotados de uma grande adaptação e de uma grande capacidade de flexibilizar as coisas e de nos adaptarmos. Portanto, eu acho que é uma questão de dias. Temos é que ter um bocadinho de paciência, criativos, não é? Sermos muito criativos também e contrariar esta tendência de ficarmos angustiados. Se calhar também não estar sempre a ver as notícias, não é? E procurar. Às tantas temos que perceber que nós estamos a fazer tudo o que podemos, não é? Já estamos em casa, estamos a ter todos os cuidados que podemos e devemos. Portanto, a partir daí também não podemos estar sempre preocupadíssimos porque já não está nas nossas mãos, não é? Estamos a fazer tudo o que podemos. Claro que não podemos desleixar-nos e ser irresponsáveis face ao que se passa no mundo, mas também não podemos estar com uma preocupação que também nos causa um nível de stress, porque o stress também não é nada bom para a imunidade. Exatamente. E neste momento importa ter a imunidade ao rubro. Sem dúvida. E aqui também há perguntas relativamente à privação do sono. Sim, eu ia falar disso agora precisamente por me dizeres das notícias ou das coisas que realmente estão... Desculpe interromper, doutora, cá está Paixão Patrícia Pinto a dizer: não sei como convencer o meu pai a não andar na rua constantemente, eles valorizam muito. Pois, olha, eu partilho da mesma situação também, já falei muitas vezes aos meus pais, também tenho realmente esse receio, mas temos que manter a nossa consciência tranquila de, se for preciso, todos os dias relembrar os nossos pais, para além daquilo que eles já estão realmente a ver nas notícias, ouvindo de nós, que somos os filhos deles, não é? Vamos sempre reforçar, manter a nossa consciência tranquila. Porque realmente, pegando aqui nesta questão das notícias, de facto, nós devemos estar informados, mais do que nunca devemos estar está aqui a perguntar RMN Barreiros. Não estamos a dizer para não verem notícias, atenção, acho que devem manter informados. Eu ia dizer isso. Nós temos que estar informados, concordo plenamente, mas, por exemplo, por experiência minha, também senti que me estava a fazer mal ver constantemente. Antes de me ir deitar, fazer outra coisa diferente que não seja ver notícias. Porque noto que depois ia-me deitar e estava só a magicar nestas coisas. Como é que vai ser amanhã e como é que isto vai ficar. Portanto, comecei a sentir alguma ansiedade com isso, então vejo notícias, vejo o Jornal da Noite, das 8, com as notícias principais, e a seguir ou vejo uma série, ou um filme, ou leio um livro, faço outra coisa qualquer com outro tema diferente. Temos que procurar abstrair-nos um bocado, porque senão isto é de facto muito, muito pesado e muito violento. E há até pessoas a perguntar o que é que devem fazer relativamente à ansiedade das crianças, dos filhos, não é? Pois. Lá está. Eu acho que se deve passar alguma informação às crianças para que elas percebam porque é que agora estão em casa e não estão na escola, porque é que não podem estar com os amigos. Eu acho que é importante explicarmos um pouco o que é que se está a passar, mas também não de uma forma, obviamente, alarmista. Porque não muito óbvia, não é? Se calhar assim um bocado... Porque eles não vão perceber essa parte óbvia, não é? E depois, se calhar, só ficam com medos que não interessa existir agora. Ainda hoje, o Dr. Pedro Brás foi ao RTP e falou precisamente dessa situação, que realmente eles apercebem
apercebem-se das coisas, mas também não queremos que eles de repente se tornem obsessivo-compulsivos a lavar as mãos constantemente, ou com medo de respirar o ar e de com o ar ficarem doentes. Portanto, temos que fazer as coisas com conta, peso e medida para não ser pior a emenda que o soneto, como se costuma dizer, não é? Exato. Se calhar vamos aproveitar para dizer que a Clínica da Mente está a fazer consultas gratuitas para os profissionais de saúde, as forças de segurança e de socorro, para as pessoas que estejam em trabalho essencial em farmácias e mercados. E, portanto, vão criar ainda... escrevi aqui, agora não estou a perceber o que é que escrevi. Criaram ainda... Ajude-me lá, doutora. Temos uma linha que realmente é nos isso, podem de intervenção de emergência psicológica. É isso. Exatamente, sim. Precisamente porque entendemos que as pessoas podem estar realmente em casa, mas de repente têm um pico de ansiedade que não estão a saber lidar, ligam para nós e automaticamente é atribuído uma terapeuta para que consiga falar. Sim. Tipo um SOS. Isso é fantástico, é mesmo uma iniciativa fabulosa. Sim, também temos aqui uma pessoa que nos segue a dizer que também temos que selecionar as informações. Sim, as fake news. Porque eu recebi uns áudios, não sei se a doutora recebeu no WhatsApp, de um rapaz que depois percebemos que era fake news, que dizia umas coisas horríveis. E às tantas já tinha aqui o Francisco a chatear-se comigo a dizer: estás proibida de ouvir isso, porque isso é falso, tens que te basear só nas fontes de informação fidedignas e esquece isso, porque eu já estava quase a chorar, não é? Não, é que não só existem as notícias falsas, como infelizmente pode existir um aproveitamento desta situação. Não sei até que ponto é que é verdade ou não, mas hoje chegou-me a informação de que algumas pessoas estão a bater à porta a dizer que vão fazer um rastreio de Covid-19 tentar assaltar e assaltam as pessoas e as casas. Portanto, não abram a porta a ninguém, porque se essa situação acontecer, de certeza que alguém do governo nos vai avisar que realmente essa situação vai ser feita. Portanto, em contrário, não abram a porta a ninguém que esteja a dizer que é um especialista na... É como uma aplicação que também anda aí a circular, atenção. Exatamente. Isto nestas fases, lá está, de repente temos assim coisas muito boas a acontecer e coisas más a acontecer e é preciso ter atenção. E estamos aqui a dizer... Diga. Eu ia dizer que há aqui uma situação gira que estão a escrever. É importante brincar com a questão. Isso mesmo. Ainda bem. Às vezes é preciso cuidar, porque as pessoas dizem, estás a brincar, não sei o quê, mas, por exemplo, os comediantes. Eu agora à noite o que eu faço mais é ver os diretos de comediantes e farto-me de divertir, porque eu acho que é importante haver aqui esta ambivalência e haver aqui esta dualidade, não é? Sim. Eu estou muito preocupada e levo isto muito a sério, etc., mas também temos que brincar um bocado. Quer dizer, ainda bem que há quem faz quem faz humor, não é? E quem tem sentido de humor para brincar com a situação, porque já me aconteceu N vezes estar super séria, não sei o quê, de repente alguém manda-me uma coisa que eu realmente desato-me a rir de ver as coisas que realmente às vezes recebo. Portanto, ainda bem. E se for para descontrair ao fim da noite, não é? Antes de nos sobretudo estas pessoas que trabalham nos hospitais, não é? Que estão há horas e horas a ver desgraças. Têm um humor um bocado negro, não é? Porque também é uma maneira de lidar com estas coisas. Nós tínhamos aqui 2 perguntas mais específicas, são casos muito específicos, não sei se a doutora vai querer ou pode responder, ou se depois devem enviar-lhe uma mensagem em privado. Há uma senhora que nos pergunta se pode tomar alprazolam. Alprazolam, sim, que é um ansiolítico. Eu recordo-me realmente de me ter enviado uma questão que era se podiam tomar. Assim, a automedicação nunca foi aconselhada, não é? Mas na medida em que vocês consigam entrar em contato com os vossos médicos, com os vossos psiquiatras ou médicos de família, nem que seja por uma mensagem, se tiverem essa possibilidade, ou um e-mail, perguntem até que ponto é que realmente podem tomar esse medicamento, porque pode não ser por prescrição e isso depois também pode ter efeitos secundários, ou se já for um medicamento que vocês tomam, realmente continuem a tomar. Portanto, não deixem de fazer o tratamento na terapia que estavam a fazer por causa disto. Têm que continuar a cuidar de vocês. Exatamente, têm que se manter bem e estáveis. Agora, na eventualidade de precisarem de uma ajuda extra, eu nunca falo de medicação porque eu sinto que a medicação é uma coisa que atenua, quase como se fosse ali um tampão, mas depois tira-se a medicação e está lá tudo na mesma, não é? Então lá está, eu como profissional de saúde mental e psicóloga que sou, e psicoterapeuta na Clínica da Mente, aconselho-vos a falarem connosco se tiverem alguma pertinência em partilhar os vossos medos, as vossas ansiedades. Nós, melhor do que se calhar um alprazolam, conseguimos atenuar a situação de uma forma saudável e um pouco se calhar mais eficaz. E escusam de gastar dinheiro
também com medicação que agora É também é verdade. difícil de aderir e de conseguir chegar a ela nas farmácias. Eu acho que também ajuda muito a partilha, não é? O que a doutora estava a dizer, fazer as videochamadas, falarmos com os nossos amigos, com a nossa família, até partilharmos os nossos medos e ansiedades. Uhum. E eu, que sempre que já sofri muita ansiedade, também sei que um dos truques é tentar desviar o pensamento, não é? Portanto, procurar, porque normalmente eu, como ansiosa que sou, a minha Sim. tendência é de repente focar ali sempre naquele pensamento e não sair dali. Portanto, procurar fazer outras coisas, estar ocupada, cansar-nos, que é para não estarmos sempre focados na mesma questão, não é? Uhum, uhum. Eu concordo plenamente, sem dúvida absolutamente nenhuma. E acho que realmente eu li aqui uma situação que eu acho que é pertinente focar. Estão aqui a falar algumas pessoas que têm depressão ou que têm Sim, perturbação obsessiva ou olha lá ver. compulsiva. É o Pronto, toque, não é? Toque exatamente. Eu gostava só de abordar aquela pessoa que eu não memorizei o nome e peço desculpa por isso, da, mas há ali uma falou pessoa da que depressão. dizia, sim, Sim, que o facto de ter depressão estaria mais propício a apanhar o coronavírus. Não existe nenhuma relação direta entre essa sim, situação e apanharmos o vírus. Ou seja, realmente, se o nosso sistema imunitário estiver fragilizado, isso sim torna-se propício a que consigamos apanhar claro. realmente o vírus. Mas uma questão emocional, o facto de se ter uma perturbação obsessiva compulsiva, uma depressão ou ataques de pânico, não significa que por causa disso se apanha o vírus Claro. com Sim, facilidade. vamos Tá bem? estar a dizer isso às pessoas ansiosas, coitadas, elas vão ficar em pânico. Pois, Isso não é pois. assim, não é? Agora, acredito que sim. Agora acredito que sim, e ainda a semana passada, portanto, antes da situação estar tão agravada como está agora, dei uma primeira consulta a uma pessoa que tem, portanto, medo de contaminação. Portanto, existe muito este formato das perturbações obsessivo-compulsivas com o medo da contaminação. E efetivamente agrava-se exponencialmente esta situação com Claro. o Covid-19. Pronto. Porquê? Porque nos é apelado que lavemos as mãos, que estejamos sempre com os E há sempre desinfetantes, este termo de infecção, não é? Infecção, pronto, ser infectado, é infecção, sempre. que é muito Toca assustador. mesmo no ponto fraco, na ferida realmente destas pessoas que têm esta perturbação. Acredito que entrem em pânico, efetivamente, porque se calhar lavam as mãos vezes sem conta depois de ter tocado em alguma coisa, mas se foi sugerido que façamos isolamento, que estejamos em casa, na medida em que a pessoa faça a sua higiene normal em casa, como sempre fez, e se for à rua, chegar a casa e fizer todo o ritual que todos nós estamos a fazer, e não somos todos obsessivo-compulsivos, não é? Estamos todos a Claro, fazer o mesmo. Desde que vocês façam isso assim que cheguem a casa, não precisam de continuar a fazer isso até se irem deitar. Ok? claro. Portanto, eu acho que é normal estar potenciado, mas Então, aqui a sintam que falar estamos do toque, a Mónica estava a pedir, podem é falar do isso. toque, está relacionado com isso, não é? É transtorno obsessivo-compulsivo, é a mesma coisa que perturbação obsessivo-compulsiva. Portanto, basicamente, eu entendo que vocês estejam assoberbadas destes rituais de lavar as mãos e de tudo, desinfetarem, tomar banho, até se for preciso, Claro. mas sintam que basta fazerem isso uma vez quando chegam a casa, Bem lavadas durante mais de 20 segundos e pronto. depois, E desde que não dentro de levem as casa, mãos à zona T, que isso está comprovado, boca, nariz e sim, olhos, sim, pronto, sim, também sim, torna-se quase impossível o contágio. sim. Portanto, basicamente é sentirem que dentro do vosso espaço de casa estão protegidos. Portanto, se são vocês que cuidam dele, basicamente estão protegidos, não está lá ninguém Exato. que possa transmitir nada, porque está Com bem que isto aquelas pode estar. cabanas que fazíamos quando éramos pequeninos, não é? Eu agora olho para a Exato. minha casa e tenho um bocadinho essa sensação. Sinto-me protegida e gosto de cuidar mais Pois. da casa porque me dá essa sensação de proteção e eu acho que é assim que temos Sim, que. sim, sim. Se calhar, olha, alguns rituais que nós tínhamos de deixar os sapatos à entrada e tudo mais, Exato. sempre foi feito em algumas casas, se calhar agora ainda mais é aconselhado, portanto, E as adiram as novas. portas e corrimão do prédio e o carrinho de supermercado. Bem, Pois. eu se calhar levaria luvas e depois tirava as luvas e depois lavava muito bem as mãos e tentar tocar o mínimo possível, não tocar, por exemplo, no corrimão, não é? Sim, O sim, sim, sim. carrinho com as luvas e depois, desde que se lava as mãos, não faz mal tocar. O importante é lavar as mãos antes de tocar na zona T, não é? Sim, não tocarmos com as nossas mãos no rosto é fundamental, porque está bem que as coisas podem ficar, o vírus pode ficar em objetos, mas não é por estar num objeto que vai passar diretamente para nós. Sim, Portanto, é de tocarmos nele e levarmos as mãos à cara e respirarmos realmente o vírus em si. Portanto, se fizermos tudo tranquilamente, com calma, pormos as coisas, arrumarmos as coisas quando chegarmos a casa e se realmente pudermos não tocar em nada enquanto descemos as escadas do prédio ou tudo mais, melhor. não é uma coisa muito automática.
agora temos que ser um bocado Claro. mais conscientes para travar esse comportamento automático, mas, como vos disse, nós somos muito dotados de adaptação, de flexibilidade, portanto é só mesmo uma questão de rotina. Isto vai entrar na rotina num piscar de olhos. É verdade. Depois vai ser difícil é voltarmos a adaptar à vida normal. Sim, também já pensei nisso. Estou a Eu também brincar. já me lembrando de uma coisa também, que foi quando nós tínhamos aquele período de férias enorme quando estávamos na escola ou na E depois faculdade. tínhamos que voltar à escola, não Pronto, é? mas se nós sobrevivemos àqueles 3 meses de férias, também vamos sobreviver agora a esta questão. Claro que Realmente sim. é diferente, não temos tanto entretenimento fora de casa. Mas dentro Verdade. de casa temos os filmes, temos as séries, temos livros. Dá para agora visitar os museus online. Não sei se vocês já sabem, mas vejam essa questão na internet. Dá para vermos e visitarmos museus não sei se é de todo o mundo, mas vejam isso, para realmente conseguirmos viajar sem sair do mesmo sítio, não é? A internet tem essa grande vantagem de viajarmos sem sairmos do sítio e temos sempre que pensar em o porquê de estarmos a passar por isto. Estamos a passar por isto para termos um futuro melhor. Portanto, nem que seja fazermos este sacrifício projetando que lá à frente vai ser diferente e vai ser melhor. Que é para Claro. tornar as coisas mais leves, não é? É verdade. Pronto. Doutora, aconselha algum livro? Algum livro. Nós temos o livro do Dr. Pedro Brás, que fala de algumas técnicas que nós também utilizamos na clínica. Ou seja, nós na Clínica da Mente fazemos 2 técnicas, uma baseada portanto, na PNL, que é a Programação Neurolinguística. Basicamente, nós tentamos ver as nossas emoções. É um bocadinho como aquela expressão do estamos a fazer disto um bicho de 7 cabeças. Mas se calhar o que nós vamos ver é que se calhar nem 7 cabeças tem, nem um bicho é. Portanto, é desconstruirmos a imagem que nós estamos aqui a representar mentalmente como sendo muito grande e muito grave. Vamos tentar transformá-la numa coisa mais pequena e mais fácil de lidar. Depois também temos uma técnica baseada na meditação, na hipnose, que é utilizado com uma música de relaxamento, que vocês também podem efetivamente recriar esse ambiente em casa, para conseguirem relaxar. Portanto, existem muitas técnicas para vocês se abstraírem, treinarem a vossa mente a abstraírem-se. E este livro do Dr. Pedro Brás é bom para que vocês consigam realmente pensar nas coisas de uma forma diferente. Já li, tem ajudado, foi um recomendado pelo meu psiquiatra. Fantástico. Pronto, é isso. Pode ajudar, simplifica muitas coisas, uma forma muito simples de pensar, muito acessível a todas as pessoas. Portanto, acho que realmente o título do livro é Feliz para Sempre, portanto, vamos tentar cultivar esta felicidade em nós para a vivermos também de uma forma mais continuada, agora durante e depois desta situação. Claro que sim. Doutora, obrigada. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Sim, se quiserem, podem deixar-me por mensagem. Pois é, doutora, quer dizer o seu e-mail para o contacto, o seu Instagram, não é? É um Instagram, não sei de onde é que a doutora... Sim, este Instagram, onde eu estou agora, realmente é uma forma de vocês entrarem em contacto comigo. O meu e-mail, eu também posso publicar num stories do meu Instagram para que não haja erros, mas basicamente é o meu nome, Catarina Graça, mas sem a cedilha, não é? O C de cedilha, @clinicadamente.com. Mas eu vou também deixar escrito no meu Instagram para que vocês consigam entrar em contacto, ou também podem, obviamente, aderir ao Instagram da Clínica da Mente e a partir daí conseguirem falar comigo ou com qualquer outra colega minha que estará, obviamente, também disponível como eu estou, está bem? Perfeito. O livro chama-se Feliz para Sempre, exatamente. Estava aqui uma pessoa a perguntar. Riquinha. Perfeito, doutora. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela sua ajuda. Obrigada também. Que esperemos conseguir acalmar muitos coraçõezinhos. Sim. Quem já teve ansiedade fica muito solidário nesta. Sim, agora eu acho que todos vamos ter. Exatamente. Quem não teve, de certeza está a experimentar pela primeira vez. Portanto... Sim, é normal. Exato, é bom perceber que é normal e que estamos todos juntos mais do que nunca e isso é que nos vai aqui fortalecer e conseguir ultrapassar esta fase menos boa. É isso. Júlia, se for necessário juntarmos-nos outra vez, tudo Obrigada. ok. Podemos fazer disto, por exemplo, um diário semanal, podemos... isso era fantástico, como se fosse uma consulta, e uma consulta semanal, isso era espetacular. E se quiserem vão enviando também as vossas perguntas, podemos também aqui abordar outros temas, portanto vão mantendo o contacto. Informem-se se vocês achavam piada se fizéssemos disto um diário semanal, de como é que dificuldades estão
a ter e que dicas gostavam de verem que eu possa partilhar convosco, não é? Façam-nos chegar essa informação, que nós temos todo o gosto em nos juntarmos todos e ultrapassarmos esta situação juntos. Exatamente. Pronto, Obrigada, obrigada, doutora. Júlia. Um grande beijinho e gostei muito de Um grande ter. beijinho para todos. Um Obrigada. beijinho. Adeus, um Obrigada. beijinho. Beijinho, beijinho, beijinho.